Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Diegueira, mais uma vez contigo, te ajudando nos seus estudos de matemática básica para Enem, vestibulares, o que tu precisar aí. Nesse momento, estamos na segunda aula de divisibilidade, continuando os conceitos básicos aí de aritmética, né? Na primeira aula a gente falou então sobre divisão euclidiana, falamos também sobre múltiplos divisores, divisível, falamos também um pouquinho sobre como escrever par e ímpar, né, numa linguagem algébrica. Não perde essa aula, ela é base para as próximas, certo? Então vamos para a nossa segunda aula de 4 aulas, e aqui a gente vai então falar agora mais alguns conceitos aí sobre divisores múltiplos, né? Então vamos seguir aqui para o nosso primeiro tópico dessa aula. Começamos então com primos e compostos, né? A base da divisibilidade. Então relembrar contigo o conceito de número primo, cuidando de um conceito um pouquinho mais rigoroso de número primo, né? Que é, um número é primo quando ele é um número natural e ele apresenta exatamente dois divisores naturais distintos, que são os famosos 1 e ele próprio. Eu tenho só um medo por ti. Cuidado que o número 1 não é primo, tá? Essa frase exclui o número 1 de ser primo. Mas se a gente se agarra naquela frase muito famosa que é todo número primo é um número que só divide por 1 e por ele mesmo, essa frase pode te induzir ao erro de acreditar que o número 1 é primo. Isso não é verdade, ok? E número composto, antagonizando um pouquinho com o conceito de número primo, é todo número natural que vai apresentar mais do que dois divisores, tá? Só que ele tem que apresentar uma quantidade finita de divisores. Por que a gente vai acrescentar isso? E até eu aqui deixei em negrito, né? Porque senão o número zero acaba entrando aí como número composto, já que o número zero tem mais do que dois divisores. Acontece que o número zero ele tem infinitos divisores, e aqui a gente quebra então a possibilidade, tá? Ainda acrescentei aqui para ficar tudo bem claro, cuida com esse cuidado aqui, né? Não é à toa que eu escrevi para ti, que os números 0 e 1 não entram nessas classificações. Eles não são nenhum deles, tá? Nem primo nem composto. Eles não têm um nome específico dentro dessa linguagem, mas os primos e compostos começam a partir do 2. Tá? Lembrando que o 2 é o único número que é par e primo. Depois nós temos aqui uma dica, não é super relevante, tá? A chance de cair ela é pequena, mas às vezes a gente precisa conhecer essa técnica sim, então quem quer ter um alto rendimento, quem precisa de muitos acertos na prova, pega essa dica também, que é como que a gente faz para reconhecer se um número é primo ou não. Pega um número grande, né? Nós temos aqui um exemplo do número 127. E aí, para eu saber se esse número é primo ou não, eu teria que começar a tentar dividir ele por todos os primos menores do que ele. Só que se esse número for muito grande, isso pode dar muito trabalho, né? Imagina que eu vou ter que procurar primos aí entre os 70 e o 80. E aí, bom, eu tenho um trabalho gigantesco. Mas uma dica muito boa que encurta bastante o processo é essa daqui, ó. O último número que eu tenho que testar vai ser o último número primo que o quadrado dele, né, o último número primo que quando eu elevo ao quadrado fica menor do que o nosso número de teste, no caso aqui do exemplo, 127. Tá? Então olha aqui o que eu escrevi para ti. Ó. O número 127 será primo se não dividir por nenhum dos primos menores que ele, até o último a ser testado, e agora vem a dica, que é o 11. Por que o 11 é o último primo a ser testado? Porque o quadrado de 11, até escrevi errado aqui, né? Aqui tá 13, mas era para ser 11, tá? O quadrado de 11 é 121, que é menor do que 127. O próximo primo, que é o 13, né? Que apareceu aqui sem querer, ele é o quadrado da 169. Aí já passa do nosso número, tá? E aí por isso não precisa ser mais testado. Então é assim que a gente faz a busca por um número primo, né, sofrendo um pouco menos, né? É um pouco trabalhoso, mas assim a gente consegue encurtar o processo. Aqui nós temos então a ferramenta mais potente da divisibilidade, a decomposição em fatores primos. Cuida que muitos de vocês às vezes chamam isso de MMC. Esse processo ainda não é o MMC. Esse processo ele vai ser uma ferramenta muito forte e básica da matemática e que vai ser aplicada em diversos contextos. Um desses contextos é o cálculo do MMC, um apenas, tá? Então aqui eu trago um exemplo bem básico, né? A decomposição, geralmente vocês lembram, é aquele processo que eu pego um número, passo uma barra do lado e começo a dividir ele pelos números primos. Então aqui eu peguei um exemplo, que é o 144, e fui dividindo ele aqui, como tu pode acompanhar, né? Pelos números primos, até que do lado esquerdo da barra aparece o número 1. Tá? Uma coisa que não é obrigatória, e às vezes o pessoal pensa que é começar pelo 2. Não precisa começar pelo menor, tá? Vocês podem começar pelo 3 se quiserem, ou por outro primo que seja, né, possível a divisão. O importante, pessoal, isso é muito importante mesmo, tá? O importante é que do lado direito, os divisores que eu vou colocando ali precisam ser primos. Porque senão, de nada vai adiantar essa ferramenta muito potente aqui que a gente tem na divisibilidade. Então só cuida, do lado direito só podem aparecer números primos. E quando a gente finaliza as divisões e chega no número 1 do lado esquerdo,
a gente consegue fazer um agrupamento aqui, uma composição, e essa composição a gente agrupa todos os dois, todos os três, se tivesse 5, se tivesse 7, e escreve com os expoentes. E aqui nós temos então a forma fatorada do número 144. Tem muitas vantagens, tá? A gente vai apresentando aí nas próximas aulas, um pouquinho já nessa aula também. Tá? Bom, aqui já aparece então pra gente uma primeira aplicação da técnica da fatoração. Tá? Então aqui o objetivo bem presente em exercícios é como determinar o número de divisores que um número possui. Tá? Então aqui tem um roteiro, a gente vai aplicar na próxima tela. Primeiro a gente vai fatorar o nosso número, depois a gente vai escrever ele na forma fatorada e vai selecionar os expoentes. Depois a gente vai somar um em cada expoente. E por fim a gente vai multiplicar os resultados. E o resultado que der dessa multiplicação é a resposta para a pergunta quantos divisores o nosso número tem. Eu sei que ficou um pouco complicado, então vamos pegar o exemplo, né, que vai esclarecer bem aqui o que está acontecendo, tá? Então aqui eu trago novamente a fatoração de 144, já está pronta, é a primeira etapa. Então digamos que a pergunta que não foi escrita aqui na tela seria: quantos divisores naturais o número 144 possui? Bom, a gente vai olhar para a decomposição e vamos pegar então aqui, ó, os expoentes do 2 e do 3, que são 4 e 2 respectivamente. Tá? Pegando esses expoentes, a gente vai para a segunda etapa, que é somar uma unidade em cada um deles. Depois a gente multiplica os resultados, então 4 mais 1 dá 5, e 2 mais 1 dá 3, 5 vezes 3, 15. É isso. Fazendo essa receita, nós conseguimos responder a pergunta que era: quantos divisores naturais o 144 possui? Tá? Então a nossa resposta é 15 divisores. Isso aqui é legal de vocês treinarem, isso aqui é bem importante, aparece com frequência em provas. Tá? E o último tópico que a gente vai discutir nessa aula, nesse encontro, são os critérios de divisibilidade. Também são uma ferramenta muito boa para a gente poder trabalhar melhor os problemas aí de matemática básica. Tá? Os critérios de divisibilidade são técnicas para a gente poder decidir mais rapidamente se uma divisão é exata ou não. E alguns desses critérios, alguns, são óbvios, vocês já conhecem. Por exemplo, o critério do 2 ele é bem básico. Como é que eu sei se um número divide por 2 ou não? Ora, se o número é par, ele divide por 2. Tá? Eu escrevi de uma forma um pouco diferente para tu pensar um pouco, mas é isso que eu acabei de falar. O critério de divisibilidade por 3 não é tão conhecido assim e é muito bom, muito útil. Como é que eu posso decidir de forma rápida se um número divide por 3? Eu vou pegar os algarismos desse número, eu vou somar os algarismos e vou ver se essa soma gerou um número que é múltiplo de 3. Tá? Essa regra do 3 vai valer também para o 9, daqui a pouquinho na próxima tela vai aparecer. Tá? Critério de divisibilidade por 4, olhar os dois últimos algarismos, só olha para eles e vê se eles formam uma dezena que divide por 4. Regra do 5, bem conhecida, terminar em 0 ou 5, assim como a regra do 10 é muito conhecida, né, terminar em 0. Regra do 6 é uma regra muito interessante, que já tem a ver com o final dessa aula. Para que um número divida por 6, eu preciso que as regras do 2 e do 3 estejam satisfeitas, ou seja, o número tem que ser par, e a soma dos algarismos tem que dar um múltiplo de 3. A regra do 7, eu convido vocês a ler com calma depois, não é uma regra extremamente importante, é mais uma curiosidade, tá? Então eu vou deixar aqui, depois vocês podem passar com mais calma, tá no livro também, isso aqui é um print do livro, então podem recorrer a ela depois, mas eu insisto, não dediquem tempo demais em cima dela, porque ela não vai ser uma coisa extremamente importante para a tua vida, tá? Bom, finalizando os critérios de divisibilidade, critério do 8, mesmo critério que o critério do 4, só que no caso do 8, tu vai pegar os 3 últimos algarismos, vai selecionar esses 3 últimos, vai olhar só para eles e vai te perguntar se a gente tem ali na nossa frente uma centena que é divisível por 8. Repara que esse critério não é muito útil, né? Porque imagina que o número que sobra pra gente, sei lá, o número 794. Como é que eu vou saber se esse número divide por 8? Então, o critério do 8 é mais informativo, mas ele não é tão útil. O critério do 9, já tinha anunciado na tela anterior, é o mesmo critério do 3, ou seja, eu saber se um número divide por 9 ou não, eu preciso somar os algarismos desse número e ver se o resultado gerou um múltiplo de 9. É uma dica muito boa, portanto ela costuma aparecer em provas. Regra do 10 já comentamos. Regra do 11 deixo como curiosidade, mas eu mostro no exemplo a seguir como aplicar ela. E para um número ser divisível por uma potência de 2 ou uma potência de 5,
eu vou olhar os últimos algarismos do número e vou ver se eles são divisíveis por 2 ou por 5. Como assim, Diego, os últimos? Por exemplo, tá? Se fosse 2 na 4, que seria o número 16, qual seria a regra de divisibilidade? Se fosse 2 na 4, eu olharia os 4 últimos algarismos. Ou então, se eu quisesse uma regra de divisibilidade por 125, olha que coisa estranha. 125 é 5 na 3. Então eu pegaria o meu número e selecionaria os 3 últimos algarismos. Mais uma vez, não é uma regra muito aplicável, tá? Ela é mais informativa. Aqui estamos, acho que, exagerando um pouquinho. A questão teria que ser muito aprofundada para cobrar esses critérios. Então, coloquei aqui mais para mim ficar com a minha consciência tranquila, mas não perde muito tempo em cima disso, porque é uma aposta muito difícil aí de se concretizar como questão. Aqui a gente tem, então, um número para a gente conversar um pouco sobre ele. Reparem que esse número, então, ele é par. Então a gente já começa dizendo que ele é múltiplo de 2, obviamente. Vamos ver se ele é múltiplo de 3. Para isso eu tenho que somar os algarismos. 8 mais 6 mais 4, isso está dando 18, que é um múltiplo de 3. Então esse número divide por 3. Se ele divide por 3 e já dividia por 2, ele divide por 6. Tá? Por 5 ele não divide, claro, porque ele está terminando em 4. Por 4, será que ele divide? Lembra da regra? Bom, eu tenho que olhar para os 2 últimos algarismos. 64, ignora aquele 8. 64 divide por 4? Divide. Então esse número todo divide. Tá? Regra do 7, vou aplicar uma vez aqui sem muito compromisso, tá? Separa a unidade do resto do número. Tu fica com 86 e o número 4 separado. Aí tu pega essa unidade e dobra ela. 4 vira 8. E agora tu faz uma subtração do 86 menos o 8. Então isso aí está dando 78. E não divide por 7. Então esse cara aqui não divide por 7. Tá? Regra do 8, trabalhosa. Eu teria que analisar esse número inteiro, tá? Para ver se ele divide por 8, então ela não se aplica aqui. Regra do 9 é a mesma do 3. Soma os algarismos, só que tem que dar um múltiplo de 9 agora. Essa soma eu já somei contigo, deu 18. Isso aqui é múltiplo de 9, sim. E nós temos para a regra do 11, para a gente fechar aqui a conversa, o debate, só para tu ver uma vez a regra do 11, ela funciona assim, ó. Tu vai pegar os algarismos alternadamente. Vou pegar o 8 e o 4, vou somar. Vou pegar o 6, e se tivesse alguém aqui do lado do 8, eu somaria com o 6. Aí eu faço duas somas separadas, tá? Eu vou somar intercalado. 4 mais 8, 12. 6 ficou sozinho. E agora eu subtraio esses dois resultados. Se a subtração gerar um múltiplo de 11, ou 0, cuidado que o 0 é múltiplo universal, né? Ele é múltiplo de qualquer um. Então o número seria um múltiplo de 11. Mas 8 mais 4, 12. 12 menos 6 dá 6. E 6 não é múltiplo de 11. Então esse número aqui não é múltiplo de 11. Certo, galera? Então, última fala aqui. Como é que eu posso definir critérios quando os meus números eles são estranhos, eles são um pouco maiores e são compostos, né? Não são primos. Como é o caso do 12, do 15, do 16 e do 20. A gente vai recorrer à decomposição. Por exemplo, se a gente decompõe o 12, a gente chega em 2 na 2, que é uma potência de 2, vezes 3. O que significa isso? Significa que tem que entrar a regra da potência de 2, a regra do 4 e a regra do 3. O 15 até é mais fácil de enxergar. 15, quando tu fatora, quando tu decompõe em primos, tu tem o 13 e o 5. E aí, o que acontece? Se a fatoração em primos do 15 mostra o 13 e o 5, então isso significa pra gente que para que um número seja divisível por 15, ele tem que ser divisível por 3 e por 5 também. Então as duas regras têm que coexistir. Ou seja, o número tem que terminar em 0 ou 5 e a soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 3. Tá bom? Então quando vier um número composto, a gente vai fazer a decomposição e a decomposição vai nos mostrar quais regras que estão ali presentes. Tá ok? A gente termina aqui com um exercício, para ver se a gente entendeu bem a ideia aqui. Então aqui é uma questão do livro, tá? Questão número 9. E nessa questão aqui a gente tem o seguinte. Nós temos um número chamado de A, é o número 111.222. E aí nós queremos afirmar com certeza alguma dessas 5 afirmações aqui. Vamos ver. Letra A a gente descarta rapidinho, né? Ele não é múltiplo de 5, porque ele não termina em 0 ou 5. Agora, a letra B está dizendo que ele não é múltiplo de 6. Vamos ver isso. Ele é par. Então ele é múltiplo de 2. E quando tu soma os algarismos, tu chega em 9. Isso significa que ele é múltiplo de 3.
Então, se ele é múltiplo de 2 e múltiplo de 3, então ele é múltiplo de 6. Ele é múltiplo de 6. E a letra B está dizendo que ele não é. Então a letra B está errada. Vê se ficou claro aqui. As outras falam sobre MMC e MDC, então a gente vai adiantar um pouquinho o conteúdo para responder a questão. A letra A e B era o que eu tinha mais interesse em discutir contigo. Mas vamos lá. A letra C está dizendo que o maior divisor comum do número A e do número 2 é o 3. Isso é mentira porque o 3 não é divisor do 2. Então não tem como ser a letra C. A letra D está dizendo que o maior divisor comum do A e do número 3 é o número 3. Eu concordo com a letra D. Porque o número 3 é claro que é divisor dele mesmo, e o número 3 é divisor do A, como a gente acabou de examinar com os critérios de divisibilidade. Então a letra D é a nossa resposta. Vamos só descartar a letra E aqui. A letra E diz que o menor múltiplo comum aos números A e 6 é o 6. Isso não é verdade porque eu quero um número que seja múltiplo do A. E o 6 não é múltiplo do A. Ele é menor que o A, então ele não pode ser múltiplo, tá? Então a letra E por isso está errada. E a letra D é a única resposta correta para essa questão. Então a aula de divisibilidade 2 fica por aqui. Assiste novamente essa aula, vai assistindo mais pausado, volta e manda perguntas aí, interage comigo nas redes sociais que eu te ajudo a estender alguns tópicos, tá? Lembrando que na aula 4, a última aula, a gente vai fazer exercícios, então essa aula vai te ajudar um pouquinho mais a reforçar os conceitos, tá bom? Valeu, até a próxima, tchau!